Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos, rever alguns, conhecer outros, né? De qualquer forma, é motivo de grande alegria estarmos aqui. Queria falar hoje à noite com os irmãos um pouco sobre missões. Se pudéssemos pensar numa maneira de boicotar o empreendimento missionário numa igreja, né? Uma coisa bem... Qual seria a melhor estratégia para minar os esforços missionários de uma igreja? Se você fosse pensar que, se eu quisesse fazer com que uma igreja minguasse, não apenas a questão financeira, mas a mentalidade que está por trás de uma mentalidade missionária. Pensando nisso, me veio à mente a questão de uma mentalidade oposta à mentalidade de Cristo, uma mentalidade focada no ser humano, no homem, nos interesses dele. Uma mentalidade centrada no eu, uma mentalidade egocêntrica. Pense da seguinte forma: se todos nós começarmos a olhar para as coisas dessa perspectiva de eu no centro, olhe como fica a vida. E geralmente nós usamos o pronome para refletir muito dessa mentalidade. Minha casa, minha esposa, meus filhos, meu dinheiro, meu tempo, meus amigos, minha igreja. Pode parecer que eu estou exagerando, mas isso reflete não apenas uma maneira simplória ou sem nenhum, como eu posso dizer, maledicência, mas reflete mais do que isso, reflete algo da nossa mentalidade. Nós realmente acreditamos que possuímos essas coisas, né? O meu tempo. Então, eu gasto o meu tempo como eu bem entender. Meus filhos, eu ensino os meus filhos o que eu quero e como eu quero. Meu dinheiro, eu gasto o meu dinheiro da forma que eu bem entender. E ninguém vai ter que se meter nisso, né? Minha igreja, eu escolho a igreja que eu quero ir. Se eu não gosto dessa, eu vou para outra, né? Meu carro, eu compro o carro que eu quero. Não tenho que dar satisfação a ninguém do carro que eu vou comprar, que eu vou andar. Minhas escolhas, né? Então, essa mentalidade, ela pode parecer inofensiva, mas ela não é. Porque ela vai de encontro a o que é a realidade do ponto de vista bíblico para o cristão. Nada é meu. Nada é meu. Nem eu me pertenço. A Bíblia diz que eu fui comprado por preço. Eu pertenço a outra pessoa. Então eu não posso dizer nem minha vida, porque eu não me pertenço, eu pertenço ao Senhor Jesus. Tudo que eu tenho não é meu, é dele. Foi me dado para gerenciar. É uma mentalidade diferente da mentalidade anterior, certo? E essa mentalidade, a mentalidade de Cristo, ela tem sido ausente nas igrejas, e isso tem impedido muitas igrejas de avançarem no empreendimento missionário. Porque missões é algo que você não faz para si, certo? Missões é algo que você não faz esperando receber algo em troca. Você faz em prol de outra pessoa, certo? É uma ação que você faz por causa de outra pessoa. Isso só tem sentido quando na minha mente está bem claro que eu pertenço a outra pessoa e que eu vivo em função de outra pessoa, Jesus Cristo. Então, se na minha mente isso é muito claro, que eu vivo em função de outra pessoa, então, uma consequência lógica é que missões é natural. Eu tenho um prazer
em servir na obra missionária, seja como for. Mas quando essa mentalidade não existe, eu não tenho interesse em missões, porque a lógica que vem na minha mente é: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? E eu quero mostrar hoje à noite que o amor de Cristo, o amor bíblico, que eu também vou chamar de amor missional, é uma maneira de pensar, uma maneira de ver as coisas que é fundamental para o avanço da obra missionária. Seja para quem vai ser missionário, seja para aqueles que vão estar mantendo essa chama acesa na igreja. De qualquer forma, isso vai ser fundamental para a mentalidade de missões, a mentalidade missional dentro de uma igreja. Eu quero convidar você a abrir em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por essa oportunidade aqui de podermos estar estudando, abrindo a Tua Palavra e tentando compreendê-la e praticá-la. Ilumina nossas mentes, nossos corações, abre nosso entendimento para que possamos compreender tudo o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja dos Filipenses ficava numa cidade que tinha um certo orgulho de ter a cidadania romana, certo? A cidadania romana não era para todos, era para alguns, os que nasciam em Roma, e os que estavam fora de Roma, alguns privilegiados. Os filipenses eram privilegiados. É tanto que no versículo 27 do capítulo 1, Paulo diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Essa expressão, viver de modo digno, é uma expressão que quer dizer viva como um cidadão, certo? É uma expressão comum da época e se referia basicamente à cidadania romana, um cidadão romano. Só que Paulo diz, acima do orgulho de ser um cidadão romano, é importante que você se orgulhe de ser um cidadão celestial, um cidadão do reino de Deus. Então, comece a ter uma mentalidade, igreja dos Filipenses, para acima da cidadania romana. Uma mentalidade que agora foca o Evangelho. Então, ele vai dizer, vivam como cidadãos do Evangelho de Cristo. Ou seja, um foco, uma mentalidade de reino. Isso é fundamental para pensar, agir e viver de forma missional. E aí no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer, portanto, ou seja, já que você deve viver dessa forma, como um cidadão do reino de Deus, ele diz, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto, sentimento de compaixão, então completem a minha alegria. Em resumo, ele está dizendo, se vocês têm experimentado a vida cristã, se vocês têm usufruído da presença do Espírito na vida de vocês, vamos chegar a um consenso mínimo. E que ele vai dizer? Tenham o mesmo modo de pensar. Isso é interessante, porque essa mesma expressão ele repete no versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Só que no versículo 5 ele qualifica.
O mesmo modo de pensar. Qual é esse modo de pensar que a igreja, e penso que não apenas a igreja dos Filipenses, mas todas as igrejas devem ter? O modo de pensar de Jesus Cristo. Uma maneira de ver as coisas, uma maneira de ver o mundo, uma cosmovisão, uma habilidade de ver a realidade, de agir, que é semelhante à de Jesus Cristo. Eu penso que isso é para todos, não apenas para os filipenses. Ele vai explicar um pouco melhor no versículo 2 em diante. Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aqui eu penso que ele está se referindo a essa maneira de pensar, essa maneira de amar, que pode ser destrinchada dessas duas propriedades. Não visar o que é seu, ou seja, não é egoísta, não foca apenas em si, e isso é um grande desafio para a nossa sociedade, que nos ensina desde pequenos a pensar em nós mesmos. E, em segundo momento, ele diz, foque nos interesses dos outros. Isso é fundamental, porque missões vai, em primeiro lugar, focar no interesse de uma outra pessoa que não sou eu, Jesus Cristo. E, em segundo lugar, a salvação de pessoas que eu talvez nem conheça. Então, para que o empreendimento missionário ele seja frutífero e ele se expanda, nós precisamos ter esse tipo de mentalidade. Uma mentalidade que não espera só receber, mas uma mentalidade que tem prazer em dar. Uma mentalidade que tem prazer em renunciar em prol de outros. É um movimento na contramão da nossa sociedade, da nossa cultura. É tipicamente contracultural, certo? O cristianismo, nesse aspecto, ele é bastante contracultural. Ele vai contra as expectativas culturais da nossa sociedade, de focar apenas no que nós queremos, no nosso agrado, no nosso conforto, e abrir mão disso em prol de algo que vai além de nós. Ok? Então, indo agora para o versículo 5, essa mesma mentalidade é o modo de pensar de Jesus Cristo. Paulo vai explicar em detalhes aqui, e eu penso que esse padrão que Paulo vai descrever, o modo de pensar de Jesus Cristo, é um padrão que ele aplica no seu ministério, certo? E que ele ensinou aos crentes que ele discipulou, nas igrejas que ele fundou, e esses crentes viviam com esta mentalidade, certo? Olha o que ele vai dizer. Que mentalidade é essa? Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deixa-lhe mostrar a estrutura deste raciocínio, desta mentalidade de Cristo. Em primeiro lugar, ele vai mostrar a situação de Cristo, o status de Cristo, mesmo existindo na forma de Deus. Ou seja, mesmo sendo Deus, mesmo tendo essa posição, apesar de estar nessa posição, o que é que ele faz? Ele diz, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido. Jesus não se apega ao seu status. Jesus não se apega à sua posição. Ele não tem uma perspectiva centrada nele. E aí tem o terceiro movimento desse raciocínio. Pelo contrário, Jesus faz o inesperado. O inesperado. Ele não apenas não se apega ao seu status de Deus, mas ele se humilha como ser humano. Ao ser crucificado, e a cruz era... Hoje em dia, nós olhamos para a cruz e não sentimos a mesma repugnância que um cidadão romano tinha para com a cruz. Somente as pessoas mais desprezíveis da sociedade iam para a cruz. Gente de bem
jamais iria para a cruz, certo? Então, morrer na cruz não é só morrer, mas é ter toda a sua reputação jogada na lama. Só as pessoas mais repugnantes, que fizeram coisas terríveis, iam para a cruz. Então, ir para a cruz, realizar nossa salvação, abrir mão do seu status de conforto, segurança, poder, né? Essa mentalidade é o que Paulo pede que os filipenses tenham. É o que ele pratica na vida dele. E que os filipenses aprenderam e praticaram. E Paulo pede das igrejas que vivam dessa forma. Então, o movimento é em 3 momentos. Primeiro, apesar de X coisas, eu não faço isso, pelo contrário, eu ajo de uma outra forma inesperada. Então, vamos ver isso em prática, em primeiro lugar, na vida do apóstolo Paulo. Abra em 1 Coríntios, capítulo 9. Aqui a questão é uma questão ministerial no que diz respeito a sustento financeiro, que para o missionário é uma questão séria, né? É uma questão importante. Finanças na obra missionária não é uma questão pequena. Olha o que ele diz, capítulo 9, a partir do versículo 1. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco a mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Todas essas perguntas têm uma resposta, né, clara. Paulo está dizendo que ele tem um direito muito claro. Ele tem o mesmo direito que os outros apóstolos. Os outros apóstolos tinham esposa, ele tem direito de ter esposa. Os outros apóstolos levavam suas esposas nas viagens missionárias, ele tem direito de levar. Certo? Os outros apóstolos recebiam sustento das igrejas, ele tem direito também de receber sustento. Então ele está levantando a questão do seu direito, um direito lícito. Nada anormal e já comum entre as igrejas, porque os outros apóstolos já desfrutavam sem nenhum problema desse direito. Olha o que ele vai dizer no versículo 12. Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Ou seja, qual é o meu status? Eu tenho um direito, e eu tenho em maior medida esse direito. Entretanto, olha a parte B do versículo 12, não fizemos uso desse direito. Olha, é o mesmo raciocínio daquele lá de Filipenses. Apesar de eu ter esse direito, eu não usei esse direito. Eu não me apeguei a esse direito. Olha o terceiro movimento da lógica. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Então, essa é a mesma mentalidade de Cristo. Apesar de eu ter esse status, esse direito, eu não me apego a esse direito. Eu abro mão desse direito. Eu abro mão dessa posição, ou seja, eu tenho uma atitude, um movimento totalmente contrário ao que seria esperado de uma pessoa que só pensa nela mesma, certo? E Paulo vai dizer, pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo.
Ou seja, eu estou disposto a suportar qualquer coisa. Não apenas essa questão financeira ou essa questão marital. Eu estou disposto a qualquer coisa por causa do Evangelho de Cristo. Essa é uma mentalidade, certo? Que deve virar um hábito, uma maneira de agir, uma maneira de se relacionar, uma maneira de resolver problemas, de resolver conflitos. Essa mentalidade de Cristo. Veja que ele esperava isso dessa igreja lá no recolhimento da oferta. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 8. Paulo estava levantando uma oferta para os irmãos que estavam passando a necessidade lá em Jerusalém. Estava fazendo uma coleta entre as igrejas. Então ele manda aqui para que a igreja de Corinto se prepare para quando ele for receber a oferta. E aí ele vai citar o testemunho das igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia nós temos aqui os filipenses em especial. Veja o que ele diz no capítulo 8, versículo 1, 2 Coríntios. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Talvez você não perceba, mas nesse texto você tem essa mentalidade de Cristo aqui descrita. A mentalidade, Paulo está descrevendo a mentalidade dos filipenses, que é a mentalidade de Cristo, que é a mentalidade que ele tem ensinado e que ele tem vivido. Veja, a situação dos filipenses. Paulo descreve. Eles estão passando muita prova de tribulação. Então, a igreja não está numa situação emocional, psicológica, digamos assim, tranquila. Eles não estão em paz. Eles estão sendo perseguidos. E Paulo descreve de forma intensa. Aqui na minha versão diz muita prova de tribulação. Isso não é uma tribulação só. Ele descreve como muito. Então, ele está intensificando. Então, de um ponto de vista, as coisas não estão tranquilas lá. Esse é o começo da situação. Segunda parte da descrição da situação, do contexto daquela igreja. Eles são igrejas que se encontram em profunda pobreza. Profunda pobreza. Novamente, ele qualificou pobreza. Né? Em algumas versões, traz miséria, intensa miséria. O fato é que aquela igreja, aqueles irmãos, não estavam só numa pequena crise financeira, certo? Eles estavam numa intensa crise financeira. Uma crise séria, que Paulo descreve como uma intensa pobreza. Então, os filipenses poderiam muito bem dizer para Paulo: Paulo, eu estou nessa situação. Não tem como a gente ajudar os nossos irmãos de Jerusalém. Nós é que estamos precisando de ajuda. Certo? Nós é que estamos precisando de ajuda. Estamos sendo perseguidos e aqui a gente não tem dinheiro nem para comer. A situação está muito ruim, muito crítica. Não tem como ajudar. Sinto muito. E provavelmente seria algo que Paulo entenderia. Paulo sabia da situação deles, certo? E Paulo entenderia, não iria pedir de alguém que já não tem quase o que comer, que tire a sua comida para dar para outro comer. Né? Mas olha a mentalidade. Apesar de eu estar em profunda pobreza, apesar de eu estar sendo intensamente perseguido,
eu não me apego a esse contexto. Eu não me apego a essa situação. Pelo contrário, eu faço muito mais. Muito mais. Olha o que Paulo diz. Há muita prova de tribulação gerou o quê? Abundância de alegria. O pelo contrário aqui foi muita tribulação, muita alegria. E a profunda pobreza gerou em quê? Grande riqueza de generosidade. Essa é a mentalidade de Cristo. Esses crentes não se apegaram à sua situação. Pelo contrário, eles transformaram a sua profunda pobreza em profunda generosidade. O oposto. Né? Você vai dizer, mas como isso é possível? Né? Eles multiplicaram os pães como Cristo, né? Só tinha 3 e de repente deram 5.000. Como é que isso pode? Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3. Posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram. Bem, roubar não pode, né? Porque é crente, não pode roubar. Então, se eles contribuíram acima das suas posses, como é que eles fizeram? Provavelmente, bem, nós temos café, almoço e janta. Vamos pensar assim. Vamos deixar a janta. Ninguém janta aqui. Né? Vamos racionar, vamos tirar a janta e vamos mandar para os irmãos lá de Jerusalém. Eu estou dando acima das minhas posses. Né? Porque eu estou cortando algo que eu tenho para poder dar. Eu não tenho condição de dar, eu só tenho essa comida. Então, o que é que eu faço? Se eu quero dar, eu vou ter que comer menos ou tirar uma dessas comidas para dar. Não tem, a matemática, né? Não tem milagre aqui. Então, eles deram acima das suas posses. Provavelmente, eles abriram mão do seu alimentar, da sua comida, para dar para os seus irmãos. E olha o que Paulo também diz. Paulo não teve que constranger ninguém. E não teve que pedir. Eles foram voluntários. Contribuíram de forma voluntária. Quem faz isso? Quem vai atrás? E Paulo continua dizendo, eles nos pediram. E nos pediram com insistência. Um pessoal meio doido, né? Quem vai atrás para insistir de dar algo que você não tem, que você vai ter que tirar de onde não tem, que você vai ter que cortar ali a sua comida para poder dar? Quem faz isso? Quem tem uma mentalidade de um outro reino, a mentalidade de Cristo. Quem, em sã consciência, deixaria o céu para ser humilhado na terra e ser crucificado por pessoas que não valem a pena? Quem faria isso? Somente Jesus Cristo. Então, isso é algo da mente dele. Paulo está nos ensinando algo fabuloso, porque ele está nos ensinando como Jesus pensa. Entendeu? Como Deus pensa, como ele vê as coisas. E ele diz, vocês, crentes, têm que ter essa mesma mentalidade. E é possível. Ele está citando os filipenses como exemplo disso. É possível ter a mesma mentalidade. Certo? Então, os filipenses são como que testemunhas vivas em toda a história da igreja cristã de que nós não temos desculpas nenhuma perante Jesus para não investir nada na obra de Deus. Me lembro de uma vez quando a nossa professora lá no Seminário Batista Cariri, uma missionária, já aos seus 70 anos, ela saiu para ir dar aula para a gente, e aí ela derrapou, e ela caiu em cima do muro. O muro era
chapisco, né, arranhou a cabeça dela. Então, veio a enfermeira, foi fazer o curativo. A gente ficou triste, mas a gente, bem, agora, amanhã vai ser livre, né? Obviamente, ela não vai dar aula, né? Quando menos espera, um aviso, vão para a sala que a professora vai dar aula. Eu disse, não pode um negócio desse. Ela sofreu um acidente, como é que ela vai dar aula? É uma senhora de 70 anos. Ela foi, deu aula e tudo, com curativo, ela deu a aula. E aí um outro professor, também já um idoso, disse assim, depois numa outra aula, a professora tal abriu um precedente, porque agora, quando eu ficar doente, se não for no mesmo nível dela, eu tenho que vir dar aula. Ou seja, o nível foi elevado, né? O nível foi elevado. Não é só porque, está com dor de cabeça, não vou dar aula hoje não, estou um pouco indisposto. A senhora de 70 anos ralou a cabeça e ainda foi dar aula. Então você agora não tem mais desculpa para não dar. Os filipenses, eles colocaram o nível também elevado. Né? Nós precisaríamos estar no nível acima dos filipenses para poder dizer, não tenho condição. E muitas vezes nós nem chegamos perto desse nível. E já começamos a dizer, não dá. Não tenho condição de ajudar. Não, as nossas finanças estão no limite. Mas não é bem assim. Eu creio que o problema é que nós não temos ainda a mentalidade que os filipenses tiveram, né? Veja que Paulo vai dizer para os coríntios que ele espera o mesmo. Ele espera o mesmo dos coríntios. Olha o que ele diz no versículo 7. Mas, como em tudo, vocês manifestam abundância. Né? Vocês são, de certa forma, o oposto da igreja dos filipenses. Enquanto eles carecem, vocês sobram. Vocês sobram em dinheiro e em dons. Vocês têm tudo. Vocês têm abundância na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês. Esperamos, aqui você tem uma palavra de expectativa. Paulo está dizendo, eu espero, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Ou seja, por que Paulo começa falando dos filipenses? Se ele está mandando uma carta para a igreja de Corinto. É uma maneira de exercer pressão, com certeza. Ele está pressionando a igreja. Se ele está pressionando a igreja, é porque ele sabe que aquela igreja tem uma orientação não muito favorável ao que ele espera. Certo? Então ele quer corrigir isso. A igreja de Corinto não tinha a mesma mentalidade que a igreja dos filipenses. Paulo quer corrigir isso. Eu espero que vocês cheguem junto, como os filipenses fizeram. Vocês não têm argumento para poder não chegar junto nessa oferta, porque vocês têm todas as condições. Vocês têm dinheiro, vocês têm liberdade, não estão sendo perseguidos. Os filipenses não têm o que vocês têm e eles chegaram junto, pediram. Então eu espero que vocês cooperem. E Paulo, ele compara isso com amor. Interessante. Olhe no versículo 8. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero. Para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Ele está comparando igrejas? Está. Obrigado. Talvez você diga, mas esse negócio de comparar igrejas não é muito bom. Bem, mas ele está comparando. E ele deixa bem claro, comparando com a dedicação de outros. Estou comparando se vocês vão ter o mesmo tipo de amor, a mesma mentalidade que a outra igreja. Por quê? Porque isso é para ser o padrão para todas as igrejas. Certo? Essa é a lógica. Paulo compara porque ele quer deixar claro que todas as igrejas têm que ter a mentalidade de Cristo. Todas as igrejas têm que ter essa mesma forma de pensar.
de abrir mão de algo que possui em prol do outro. Isso é amor. Isso é a mentalidade de Cristo. E ele vai dar o exemplo novamente do Senhor Jesus Cristo, porque vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, olha a mesma mentalidade, sendo rico, se fez pobre. Ele não se apega ao fato de ser rico. Pelo contrário, ele se faz pobre. Se faz pobre para quê? Para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ele não está falando de dinheiro, né? Está falando de salvação. Jesus estava exaltado nos céus, mas ele não se apega à sua exaltação. O que é que ele faz? Pelo contrário, ele promove a sua humilhação, para que por meio da sua humilhação nós pudéssemos ser exaltados. Um dia teremos os corpos glorificados. Então, essa lógica, esse movimento é o que nós precisamos ter, certo? É o que nós precisamos cultivar em nossa mente, é o que nós precisamos transformar em hábito, essa mentalidade. Paulo vai dizer que outras pessoas possuem isso. Veja lá, vamos abrir volte para Filipenses. Filipenses capítulo 2, ainda. Versículo 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. Aqui a palavra sentimento é a palavra maneira de pensar, modo de pensar. É semelhante ao versículo 5. E que se preocupe tão sinceramente por vocês. Olha o que ele diz no versículo 21. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Aqui, nesse versículo, nós temos um insight muito importante do que eu falei no início da introdução dessa pregação. Quando todos buscam seus próprios interesses, automaticamente, eles não estão buscando os interesses de Cristo. Quando Satanás consegue convencer uma igreja a buscar os seus próprios interesses, ele acabou de minar a obra missionária naquela igreja. Porque a obra missionária é do interesse de Cristo. Então, quando todos buscam seus interesses, não estão buscando os interesses de Cristo. Então, você vai ter as mais diversas programações, ou reuniões, investimentos, mas você não vai atingir o foco, os interesses de Cristo. Os interesses de Cristo. Então é fundamental que nós comecemos a cultivar essa mentalidade, uma mentalidade que abre mão de direitos e que, pelo contrário, busca os interesses de outra pessoa, busca os interesses do nosso Mestre, Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer, Timóteo é assim. Timóteo não busca os seus interesses, ele busca os interesses de Jesus Cristo. Precisamos de pessoas assim. E Paulo vai dizer, não apenas Timóteo, veja no versículo 25, Epafrodito. Epafrodito era da igreja dos filipenses, era como que um missionário enviado para ajudar Paulo. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Aí a pessoa não tem nem condição de ficar, de se recuperar. Ele está doente, aí fica doente porque sabe que o outro ficou, soube que você está doente, aí acaba ficando pior. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Receba-no, pois, no Senhor com toda alegria, e olha o que Paulo vai dizer aqui,
Honrem sempre os que são como ele. Que qualidade é essa que deve se honrar em Epafrodito? Veja o versículo 30. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Tá? A mesma lógica aqui. Né? Eu abro mão da minha segurança, certo? Abro mão da minha segurança, eu não me apego a essa segurança, eu não me apego a manter a minha vida tranquila, calma, pelo contrário, eu me arrisco para ajudar aquela pessoa que precisa receber aquela oferta que a igreja enviou. Porque senão ele vai passar necessidade, ele vai passar fome. Então eu arrisco a minha vida, Paulo vai dizer. Ele, por causa da obra de Cristo, quase morreu. Não sabemos os detalhes, mas nesse enviar da oferta da igreja dos Filipenses para Paulo, Epafrodito colocou sua vida em risco. Então Paulo vai dizer, pessoas que pensam dessa forma não podem passar esquecidas. Não podem passar esquecidas. Elas precisam ser honradas. Elas precisam ser honradas. Nós temos uma cultura que gosta muito de criticar e não gosta de valorizar. E a Bíblia é contra isso. A Bíblia deixa bem claro, nós devemos honrar aqueles que merecem ser honrados. E Paulo está deixando aqui um exemplo. As pessoas que têm essa mentalidade de Cristo, e que vivem dessa forma, devem ser honradas, devem ser imitadas. Devem ser imitadas. Um exemplo que nós podemos, básico, pensando aqui na questão financeira, a gente já aplicando essa mentalidade. Apesar de eu ter condição e o direito, digamos, de comprar algo, vou comprar um celular novo, o iPhone novo que saiu agora, o 12, vamos supor, tá? Não sei se está 10 mil, apesar de eu ter dinheiro e ter condição e de ser lícito, não tem nenhum problema com o celular. Não vou fazer isso. Pelo contrário, vou dobrar o dinheiro e investir em missões. É mais ou menos assim a lógica. Entendeu? É mais ou menos assim. É uma maneira de ver a vida e de abrir mão do que você tem direito por causa de uma outra pessoa. Por causa de alguém que não é você. Então é um movimento que vai contra essa maneira egocêntrica de viver. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Eu conheço pessoas que chegam e dizem, pastor, um dia, quando eu tiver condições, quando Deus abençoar, me der um salário melhor, eu vou investir na obra de Deus. Eu digo, você está mentindo. Ou você está mentindo intencionalmente, e é um mentiroso, ou você está mentindo sem intenção, e é um ingênuo, não sabe o que é a natureza humana, não se conhece. Por quê? Porque Jesus já disse, quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Se você não consegue ser fiel com R$100, segundo Jesus, você não será fiel com R$1 milhão. Porque não é a quantidade de dinheiro que está em jogo, é a mentalidade. É a mentalidade. Segundo a mesma lógica de Jesus, aquela senhora que coloca centavos ali, que era tudo que ela tinha, ela colocaria 1 milhão, se 1 milhão fosse tudo que ela tivesse. Tanto faz se fosse 1 centavo, se fosse 1 milhão. Porque a mentalidade dela seria a mesma. Então é isso que Jesus está argumentando. Não é a conta bancária que faz a diferença, mas é o coração, a mentalidade da pessoa. Como ela vê a vida, como ela encara. É isso que faz a diferença. E é isso que Paulo está desafiando a gente. A mudar a nossa mentalidade.
não a nossa conta bancária. Não esperar ter mais dinheiro, não esperar ter mais tempo, não esperar ter mais disposição, não. A mudar a mentalidade. Quando eu mudar a minha mentalidade, e a minha mentalidade for a mentalidade de Cristo, aí sim, as coisas automaticamente mudarão, porque eu mudei. É isso que a palavra nos desafia nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que nos exorta, que nos desafia e ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender como devemos viver, Senhor Deus, neste mundo. Um mundo cada vez mais caótico, um mundo cada vez mais atribulado, Senhor Deus. Teu Espírito Santo ilumine Tua igreja para viver desta forma. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.